Esse vídeo está sendo feito por solicitação de um ex-aluno, Jackson, e com muito prazer eu trago aqui a minha opinião a partir da provocação que ele me fez, e espero que atenda aos objetivos que ele me demandou, né, essa gravação. Bom, então, inicialmente me apresentando, eu sou Humberto Verona, eu sou psicólogo, sou professor, já trabalhei no Sistema Único de Saúde por quase 30 anos, atualmente estou aposentado, já fui presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas e do Conselho Federal de Psicologia também. Bom, e aqui o Jackson me pede para falar sobre ansiedade, especialmente em relação a adolescentes, né? E ele me fez duas perguntas, né? Eu vou até ler aqui as considerações que ele fez e a partir delas eu converso um pouco com vocês. Sabemos que a ansiedade nos dias atuais é considerada como uma doença da modernidade e que tem atingido milhões de pessoas pelo mundo. Sobre a ansiedade, poderia nos dizer quais são os sintomas e como se manifesta isso em se tratando de jovens e adolescentes? Então, prezadas e prezados que estão assistindo esse vídeo, né? A ansiedade não é um fenômeno moderno, um fenômeno contemporâneo. Existem formas de manifestação da ansiedade ao longo da história da humanidade e como nós, na psicologia contemporânea, nós entendemos a dimensão subjetiva que nos constitui, né, uma dimensão biopsicossocial, ou seja, nós formamos uma unidade, né, corpo, vida psíquica e inserção e vida social. Então, nós não temos não temos como falar de subjetividade, de dimensão subjetiva, se a gente não pensar na perspectiva histórica, né? Então, em cada momento da história, a nossa constituição subjetiva, a nossa dimensão vai se manifestar de acordo, né, com os recursos civilizatórios daquele momento histórico, e o nosso corpo vai responder a isso, e toda a nossa organização psicoafetiva também vai estar atravessada, né, por esses fenômenos sociais, culturais, históricos, né? Então a ansiedade é um fenômeno que já existe na humanidade desde que se tem notícia, né? E ela vai variando, sim, de acordo com os momentos históricos. A gente tem dentro da psicologia um dos estudos mais conhecidos, mais frequentemente citados sobre ansiedade, são os estudos do Freud, né? O Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que ele, aliás, vai falar, antes até de abordar a ansiedade, ele vai falar sobre o mal-estar na cultura ou o mal-estar na civilização, lá em 1928, né, 29, Freud vai escrever esse texto, e ele, então, resumidamente, vai dizer que na nossa constituição como sujeitos, a nossa vida psíquica ela é atravessada principalmente, né, é constituída por duas forças, duas pulsões, né, a pulsão de vida e a pulsão de morte, que também coincide, em certo sentido, aí com as estruturas do id, né? Essas pulsões, elas em nós, quando nascemos, elas estão absolutamente dominando, né, toda a nossa função corporal, a nossa existência ali, que naquele momento é basicamente corpo, né? E a gente começa a partir do nascimento a se relacionar com o outro na função materna, na função paterna, os outros, né? Os outros humanos, e essa relação vai nos humanizando no sentido de que vai
colocando em nós uma, uma forma de trazer para a nossa realidade uma renúncia, né, a essa, para que a gente possa realmente se inserir na vida cultural, essa renúncia a ser pura pulsão. Né? Então a gente precisa aprender a dominar, as pulsões passam a passar pelo crivo daquilo que o Freud chamou de civilização ou de cultura, né? Que são exatamente as construções humanas, especialmente em cima da linguagem. Né? Então nós nos comunicamos, nós sentimos, nós sonhamos, tudo que a gente faz efetivamente é atravessado pela linguagem. E a partir deste momento em que isso acontece, Freud vai dizer, né, há uma cisão em nós. A gente continua sendo pulsão, pulsão de vida e pulsão de morte, a de vida mais nos levando, né, para muito mais localizada aí, Freud identifica mais, ele chama de libido, né, que são aquelas pulsões que buscam prazer, etc. E a pulsão de morte mais a pulsão agressiva, aquela que nos leva, né, a reagir, a atacar, etc. Continua existindo em nós, porém agora modeladas pela cultura, pela linguagem. Então, isso, Freud vai dizer, causa em nós um grande mal-estar para o resto da vida, a partir do momento em que a gente é cindido, né, pela linguagem, pelo processo civilizatório. Ou, dizendo em outras palavras, a partir do momento em que a gente se torna humano, no sentido que nós conhecemos, né, humano como nós somos, humano com fala, humano que deseja, que constrói, etc., né, é preciso que haja essa renúncia pulsional em função da vida social. Então, resumidamente, é isso que Freud vai falar no mal-estar da civilização. Obviamente que um processo psíquico não sai de graça para nós. Né? Na economia psíquica, aí, né, se produz um desconforto. Né? E a ansiedade faz parte desse desconforto. É uma resposta que a gente tem, né? E que ela apresenta sintomas físicos, né? E sintomas psicológicos. Então, como eu falei, desde que a psicologia nos reconhece como uma unidade biopsicossocial, né? Indissolúvel, desculpa, é indissolúvel, a gente não tem como escapar, né, dessa situação. Então a ansiedade ela nos manifesta. Né? E aí o Freud vai falar de 3 tipos de ansiedade. Né? A ansiedade realista, que ele chama, é aquela ansiedade em que a gente responde a uma ameaça real. Então eu estou diante de um assalto, eu estou diante de uma situação, né, tá pegando fogo no meu prédio, sei lá, tem coisas acontecendo, eu reajo, aquela ansiedade reativa a uma situação real. A ansiedade neurótica é aquela ansiedade que não existe uma ameaça real, mas eu me sinto ameaçado por alguma razão, alguma lembrança, alguma situação qualquer me remete a um estado que me provoca, né, esse estado de ansiedade. Então eu tenho palpitações, eu tenho também várias reações, mas Freud chama isso de uma ansiedade neurótica. E ele vai falar de uma terceira ansiedade, que é a ansiedade moral, que estaria mais ligada à repressão, à culpa, e também dentro daquela instância freudiana chamada de superego, né? Que aquele, toda a pressão, né, da cultura, especialmente aquela que põe um limite bem claro às nossas pulsões. Né? E quando a gente se vê transgredindo ou por alguma razão a gente acha que não vai dar conta de cumprir com a expectativa do outro, ou numa situação em que a gente se sente culpado, né? Freud vai dizer que vai surgir aí uma ansiedade moral. Na verdade, é
uma forma de dizer que a ansiedade, que ela é uma só, né, ela tem diversos motivadores, né, que nos provocam ansiedade. É, Acho que aquela que a gente mais, a psicologia mais trabalha, mais se preocupa é com a ansiedade neurótica, né, que é aquela que a maior parte das pessoas tem procurado, né, ajuda por conta dessa ameaça invisível, né, alguma coisa que está ali presente. Ora, na vida moderna, contemporânea, né, nós estamos nesse mal-estar que o Freud vai falar, pensando nesse mal-estar no nosso tempo atual, né, nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, que nos induz altamente ao consumo, à individualidade, né, ela tem esse apelo, né, sociedade capitalista contemporânea, que domina hoje, né, todo o processo civilizatório no planeta, acho que a gente pode dizer isso, ela vai produzir em nós, né, efeitos de ansiedade muito relacionados a essas demandas que são produzidas externamente por pressões né, do próprio contexto social. Então, a gente tem os jovens hoje, a adolescência, vivendo, né, hoje uma certa pressão, né, por esses apelos, né, beba, consuma, né, seja você mesmo, seja. Então uma série de pressões, né, que estão em cima do jovem. Obviamente isso faz com que fique mais difícil para o jovem enfrentar essa sua, na sua perspectiva singular, né, que ele possa responder a tanta pressão. Fora isso, né, tem também as incertezas com relação ao futuro. Então a gente também vive um momento de pandemia, um momento de muitas mortes, um momento de grande desemprego, um momento de muitas ameaças, né, externas, né. Vivemos também, acho que não podemos deixar de falar, no nosso país, um momento singular de negativo, né. Acho que a gente não está num momento que pode dizer que o país está num momento bom. A gente tem aí uma certa cultura do ódio, uma cultura também, né, paranoica aí no ar, assim, persecutória né, negando também, negacionista, né, negando a pandemia, negando né, a realidade. Então isso tudo não tem como não atravessar a gente. E nós todos, né, eu acho que todos nós estamos vivendo esse momento difícil. O planeta está num momento difícil pela pandemia e nós, no Brasil em particular, além de tudo, estamos vivendo também uma situação política e social bastante conturbada. Então eu acho que nós temos aí muitos elementos produzindo em nós muitos estados ansiosos. E eu acho que a juventude, ela até porque também pela inexperiência ainda, né, ainda tem todo um caminho a percorrer, ela também ainda lida com isso de uma forma mais perturbadora. Então a gente tem aí, obviamente, que nós estamos falando de singularidades, né? Nós estamos pegando, não estamos falando de singularidade, a gente está falando de uma coisa mais geral, mas no campo da singularidade nós vamos ter respostas as mais variadas. Então tem jovens, tem adolescentes que reagem muito bem a esse tipo de coisas, se engajam, né? Querem buscar solução, querem, né, ter um certo tipo de militância do bem, né, para produzir coisas boas, mas tem aqueles que também sucumbem a essa pressão toda. Alguns sucumbem a ponto né, de até de pensar em se automutilar, em perder a vida. Então são efeitos na subjetividade, na singularidade, que também vai variar muito de pessoa para pessoa, de jovem para jovem, de adolescente para adolescente. Mas um fato é certo, né? Quando a gente, no contexto civilizatório, os pais, a escola, todos esse ambiente onde o adolescente, o jovem convive,
que nesse momento, inclusive, está atravessado aí por toda a dificuldade da pandemia, né? Esse é um ambiente muito importante para dar uma certa segurança para o adolescente passar, atravessar esse momento de desenvolvimento dele e encontrar alguma perspectiva, né? Alguma referência para ele também se sentir menos ansioso, né? E num momento tão conturbado que nós estamos vivendo, a gente tem visto muitos jovens, muitos adolescentes assim, absolutamente mergulhados na ansiedade, né, em alguns casos em estados de ansiedade bastante agudos, né, que levam a fobias, né, a sentimentos de medo excessivo naquela ansiedade neurótica que o Freud falava. Não existe do ponto de vista da realidade, né, se a gente for tomar a realidade imediata, não tem alguém ali diretamente ameaçando, mas se for tomar a realidade contextual, né, a gente vai ter uma ameaça velada acontecendo pela falta de perspectiva, né, e aí isso é um fator que tem produzido bastante ansiedade nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, né? Então acho que como a psicologia tem lidado com isso, né? A gente tem procurado acolher, escutar, né? Essa ansiedade, essa dificuldade e tem discutido com os jovens, com os adolescentes a realidade, isso que está acontecendo, né? Para que ele possa ir elaborando e encontrando as suas próprias saídas. Trabalho com escolas, com professores, com pais, também tem sido muito importante para ajudar a esses educadores, né, tanto em casa quanto fora, a também saberem fazer uma leitura da realidade adequada e entender que seus adolescentes, seus jovens precisam do suporte do adulto, por mais que seja difícil para nós também adultos nesse momento, mas né, entender que o adolescente precisa desse nosso suporte para ele também passar, né, de uma forma menos complicada, né, por esse período, essa fase do desenvolvimento. Enfim, temos aí historicamente na nossa constituição como sujeitos um mal-estar fundante da nossa condição humana. Vamos viver em qualquer momento histórico, o ser humano vai se haver com essa questão do mal-estar, que provoca ansiedade em nós, que nos deixa perdidos, tem horas sem saber quem somos nós, para onde estamos indo, o que nós queremos, essas perguntas, né, que muitas vezes não aparecem tão claramente assim, mas fica ali definindo muito também as nossas atitudes, nossos comportamentos, né, e respostas para isso são buscadas no universo da cultura, no universo civilizatório, né? Então, quando a gente tem um momento civilizatório positivo, propício para o crescimento, essa ansiedade também ela consegue ser mais suportável, porque aí não vou me aprofundar muito, mas uma das saídas para essa ansiedade fundante que o Freud vai falar, ele fala de três, eu vou citar só uma, ele vai falar que são as distrações, ele chama de distrações importantes, eu não me lembro agora do alemão como é que é a tradução, mas ele vai, enfim, é o universo do conhecimento. Então uma forma que a gente tem para lidar com esse mal-estar, né, é a gente poder produzir conhecimento. Então é a gente pensar sobre nós mesmos, é a gente conviver com o outro, trocar experiências, aprender, estudar a ciência, né, o desenvolvimento científico, tudo tem a ver com essa saída ao mal-estar, uma das saídas, né? E a arte também é uma segunda saída e as substâncias entorpecentes é a terceira saída que o Freud vai apontar. E a gente tem que apostar muito nessa primeira e nessa segunda saída, né, que é a saída pela via do conhecimento, do autoconhecimento, da produção, né, do engajamento na produção
de conteúdos importantes, significativos para nós, para os outros, né? É uma maneira que a gente tem para lidar com a ansiedade decorrente desse mal-estar. E, fora essa coisa que ela é fundante e está em todos os momentos históricos, neste momento atual nós estamos vivendo pandemia e estamos vivendo uma situação de extrema crise moral, ética, né, com predomínio de pensamentos muito de ódio, né, de destruição, de ódio contra o diferente, de ódio contra o diverso, né, contra são as homofobias, são, né, os ódios contra os negros, né, e tudo isso incentivado atualmente pela política oficial do Brasil. Então a gente está vivendo um momento muito difícil, que aumenta a nossa ansiedade, e dos jovens principalmente. Imagina os jovens negros, os jovens homossexuais, o quanto que é mais difícil ainda, né, enfrentar né, um momento em que há aí uma certa violência social contra né, a liberdade de expressão, a sua maneira de ser, de, de fazer suas escolhas e também das suas orientações. Então eu acho que é um momento bastante complicado que nós estamos vivendo, que com certeza nós temos que estar muito próximo dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, falar com eles sobre isso, fazer com que eles reflitam também sobre esse momento, entender que eles também são sujeitos e têm um papel importante na mudança, né, para melhor, construir uma sociedade melhor, mais justa, mais digna, mais solidária. Isso tudo é importante que o jovem também esteja sendo convidado, né, para fazer. Bom, enfim, eu acho que eu falei já aqui 45 minutos. Vou encerrando por aqui. Espero que eu tenha ajudado nessa reflexão. Desculpe aí os atropelos, de vez em quando. Eu não vou ficar refazendo gravação. Vou mandar essa no estado bruto, do jeito que está. E eu espero que ela tenha contribuído para vocês que estão assistindo, e em especial aí para o Jackson, que me fez essa solicitação. Um abraço para todo mundo e muito obrigado pela consideração de me pedir a minha opinião, de estarem me ouvindo. Tá? Então, até logo. Fica até uma próxima.